vamos lá. O caminho da gordura, ela consiste em ingestão, quando a gente come aquele lanche bem saboroso e gostoso, digestão, absorção, a biotransformação e o estoque. O estoque é onde a gente não gosta muito, né? A nossa gordurinha localizada. Mas esse processo, ele é primordial, não somente para a gente saber essa fisiologia, mas para a gente passar isso para o nosso paciente, para ele entender que não existe milagre, mas existe um caminho de duas vias. 50% o profissional e 50% o paciente, tá certo, gente? Então, vamos começar pela ingestão. Quando a gente come aquele lanchinho gostoso, aquele chocolate delicioso. A gordura propriamente dita, ela não é tão vilã assim, tá? Ela existe funções específicas dessa gordura que auxilia no nosso metabolismo. As duas principais funções são produção de hormônios. O que faz a produção de hormônios? Faz a regulagem do metabolismo. Nós mulheres, temos muito esse problema em relação a hormônios e gordura localizada, né? A gente vê muito isso em prática clínica. E também a nossa gordura serve para reserva energética, nosso famoso ATP, para a gente ter aquela energia, tá, gente? Então, a ingestão é isso, a gente vai ingerir aquela delícia de gordura do lanchinho, do chocolate. Então, o processo até chegar na gordura localizada iniciou. Próximo passo, digestão. O que acontece com a minha gordura? Ela vai sofrer ação de enzimas. Então, a ação da enzima sobre as gorduras. Lipase gástrica, que ela é liberada no estômago, e a lipase pancreática, que ela é liberada no intestino, especificamente no duodeno, que é a primeira porção ali do nosso intestino. Gente, se eu estiver falando rápido demais, ou tiver alguma dúvida, por gentileza, interrompam e perguntem, tá? Por favor. Quando chega lá no duodeno, no início, primeira porção do intestino, a gente tem a emulsificação dessa gordura através da bile. A bile, ela vai emulsificar. Então, aquela gordura que ela tinha uma molécula, a gente ingeriu. Chegou no estômago, teve a lipase gástrica, quebrou essa molécula de gordura, mas ela precisa ser quebrada um pouco em pedaços menores, em flocos menores. E é onde entramos a bile. A bile já começa a fazer essa quebra em flocos menores, tá, gente? Lá na absorção, no intestino delgado, a gente tem no intestino delgado microvilosidades. Microvilosidades é mais ou menos como se fossem pelinhos, né, grosseiramente falando. Então, eles ficam o tempo todo se balançando lá dentro do nosso intestino, se balançando conforme o nosso intestino, ele também faz todo esse caminho do alimento, tá? Ai, o vídeo tá parado. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Espera aí que eu vou voltar aqui um pouquinho. Que eu vou colocar... Clica na lateral ali, Jéssica, nos slides do lado, que eu acho que vai. Eu tô passando com o cursor. Ó, eu tô passando com o cursor, mas eu acho que ele em tela aberta não tá indo, né? Acho que ele tá aparecendo só para mim. Agora mudou. Agora tá no slide da ingestão. Isso. E como que está aparecendo lá no YouTube? Ele tá em tela cheia, não? Não, tá aparecendo do mesmo jeito que tá aqui pra gente. Então, quando eu coloco o slide em tela cheia, ele não tá mudando. Então, eu vou deixar assim, que daí é mais fácil. Que daí conseguimos todos verem, né? Sim, pode ser. Tá, então a gente passou por aqui,
certo? Na ingestão. Agora eu tô na digestão. Ver se passou lá para as meninas. Eu tô acompanhando aqui no YouTube também, porque tem um pouquinho de delay. Agora passou. Então, a gente parou aqui na digestão, que é a ação enzimática sobre as gorduras. A lipase gástrica no estômago, então recapitulando lá, né? E a lipase pancreática no intestino. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Agora sim. Agora eu consegui abrir bastante. E lá no intestino, ainda no duodeno, na primeira porção, a gente tem a emulsificação dessa gordura em flocos menores através da nossa bile. Tá? Então, qual que é o nosso passo? Ingestão, a gente ingeriu essa gordura, ela está passando por um processo de digestão, onde sofre ação das enzimas gástricas, intestinais e da bile. E logo após a gente tem a absorção. O que acontece na absorção? Lá no intestino delgado, então, como eu comentei, tem essa questão de microvilosidades, certo? Então, essas microvelocidades, elas vão, o alimento, após sofrer essas emulsificações e a ação das enzimas, ele vai absorvendo nutrientes, proteínas, minerais e a própria gordura propriamente dita, tá? Enquanto os outros alimentos, eles passam e vão direto para o fígado, através da veia porta, e lá ter a biotransformação e ser encaminhado para o nosso corpo, a gordura, ela sofre um processo um pouquinho diferente. Ela não vai direto para o fígado através da veia porta. Então, ela vai passar para o sistema linfático, tá? Eu vou mostrar aqui na imagem logo mais no próximo slide, que a gente tem, principalmente na parte torácica, a gente tem uma bolsinha no sistema linfático que ela é especificamente para essa situação da gordura. Ela é exclusiva no nosso corpo humano. Então, a gordura, ela vai para o nosso sistema linfático. O nome dessa bolsinha que fica aqui no ducto torácico é cisterna do quilo ou cisterna de Pequet. Esse é o nome dessa parte do sistema linfático que ela é responsável de ficar com essa gordura após ela ser absorvida pelo intestino, tá? Então, a concentração dessas gorduras que foram encaminhadas para a cisterna do quilo, que é essa bolsinha do sistema linfático, o nome dela, dessa concentração de gorduras, é quilomicron. Certo, gente? Seguindo, então, para os próximos passos, ainda na absorção, a gente tem a liberação lenta na corrente sanguínea. E aí a gente se pergunta, por que não liberar diretamente para a corrente sanguínea, igual proteínas, minerais, igual os outros nutrientes que o nosso intestino absorve? Não existiria vida, simplesmente isso, tá, gente? Não existiria vida se a gordura ocorresse da mesma forma que as outras vitaminas e minerais. O aumento exagerado, exacerbado de gordura no sistema nosso sanguíneo, no sistema vascular, ele iria ocorrer uma obstrução total dos vasos, tá? Então, não haveria vida, tá? A gordura, ela sai de forma lenta na corrente sanguínea, devagar em direção ao fígado. Então, vamos recapitulando. Enquanto outras proteínas, minerais, vitaminas, elas do intestino, elas vão direto para o fígado, a gordura, ela segue um caminho do sistema linfático, nessa bolsinha, que a gente tem no ducto torácico, e ela vai fazendo liberação lenta na corrente sanguínea para não ocasionar a obstrução dos vasos. Tá, gente? Esse é o caminho da gordura até agora. Calma que a gente ainda não chegou. Aqui tá a fotinho que eu vou mostrar para vocês da drenagem linfática mobiliza a gordura. A gente escuta muito, 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 a gente vê muito que na drenagem linfática faz xixi, né? A gordura sai pelo xixi, porque tem uma parte dela que vai e entra, encaminha ali no sistema linfático. A verdade é que sim, a gordura, ela passa nesse período de absorção por uma parte do sistema linfático, que é a cisterna do quilo, que é essa bolsinha, conforme na imagem a gente consegue ver, tá? Então, não tá errado que a gordura realmente, ela tem um contato com o nosso sistema linfático, mas não é na eliminação,
é somente na absorção, para ser conduzida até o fígado, tá, pessoal? Quando ela chega no fígado, ela é biotransformada. Que essa biotransformação, ela vai ser realizada no fígado e ela vai retornar para a corrente sanguínea biotransformada. Biotransformada, as moléculas biotransformadas. E elas vão para o estoque. Onde que é o nosso estoque? É na nossa gordurinha, no nosso pneuzinho, na nossa pochetezinha. Então, após essa biotransformação, ela é armazenada na pele, no tecido subcutâneo. Então, a célula adipócita, ela se torna triglicerídeos ou triglicérides, que são o tri de 3 ácidos graxos e glicérides ou glicerídeos, uma molécula de glicerol. Essa é a composição da minha famosa gordura propriamente dita, grosseiramente dita. Como profissionais, a gente precisa saber e entender as nomenclaturas, porque quando a gente troca ou fala de uma forma grosseira, acaba que a gente generaliza de uma forma inteira e completa a gordura. A gordura é uma célula. É uma célula adipócita composta por 3 ácidos graxos e um glicerol. Por isso que é o nome de triglicérides ou triglicerídeos. Certo, pessoal? Por onde que sai essa gordura? Sai pela urina? Sai pelas fezes? Sai pelo suor? O que vocês acham? Eu vi que a Valéria colocou ali pra gente por que a gordura fica parada no fígado. Ela não fica parada no fígado, tá? Essa gordura ela é liberada para o fígado de forma lenta, e chegando no fígado, ela é biotransformada. Ela é biotransformada, tá? Então, ela faz essa quebra de glicerol com triglicérides. Ela é biotransformada. E eu já vou falar para onde que ela vai. Que ela vai para o nosso estoque, de que forma que ela vai. Então, por onde que ela sai, essa gordura? Ela sai pelo xixi? Sai pela urina? Fezes? Suor? Por onde que ela sai? Thaís? Urina? Sama? Suor? Será mesmo que ela sai pelo suor? Pela urina? Pelas fezes. Vamos começar por aqui. A função do nosso intestino é absorver os nutrientes que a gente ingere. Absorver, absorção para o nosso corpo. Então, às vezes, muita gente pergunta, que tem medicações que eliminam a gordura nas fezes, e inclusive a gente visualiza essa questão. Mas não é que essa gordura, que essa medicação, tá, que rola por aí, ela elimina as fezes, não. A medicação ela impede a absorção de 25% a 30% da gordura pelo intestino, mas do alimento que você comeu, tá, gente? Então, tem umas medicações aí que a gente vê que elimina a gordura pelas fezes. Não elimina o que a gente já tem localizado na nossa pochete, tá? Não, ela impede que o nosso intestino absorva de 25% a 30% da gordura que a gente ingeriu. Então, não é pelas fezes que a nossa gordura sai, certo? É pela urina? Gente, se a gente eliminar gordura pela urina, a gente morre. Você vai correndo, tá? Para um especialista renal, porque o seu rim está perdido. A gordura é uma macromolécula, ela não passa pelos filtros renais, ela não consegue, não existe essa possibilidade, tá? Aí nosso paciente diz assim, a minha gordura está saindo muito amarela. Então, eu acho que a gordura, sim, está saindo muito amarela. Gente, seu paciente precisa ingerir água, a urina dele está concentrada. Tá? Os nossos rins, o nosso sistema renal, ele não tem essa capacidade, tá? É uma macromolécula, ela não consegue chegar ali. Se isso acontecer, é porque você está em falência renal, não existe essa possibilidade. Então, por que surgiu esse assunto, que o nosso sistema linfático é eliminado pela urina numa drenagem linfática? Porque a gordura, ela tem o contato com o nosso sistema linfático, mas na hora que ela está
indo para o nosso fígado para biotransformação, mas não tem nada a ver com a questão de eliminação, tá? É uma partezinha anexa, separada do nosso sistema ali linfático, que ela só vai auxiliar nesse processo, mas isso não ocorre, tá? Pelo suor, gente, o suor a gente elimina muita coisa assim, líquidos, toxinas, retenção, né? O famoso inchaço, tá? Mas não sai gordura por ali por ser uma macromolécula. Então, tem muita gente, eu vejo bastante, até em relatos, que eu vou para academia, vou botar bastante casaco, vou desligar o ventilador e eu vou suar muito porque eu quero emagrecer, eu vou perder gordura. Não. Esse processo a gente desidrata, a gente soa bastante, mas não elimina a gordura. A gente elimina líquidos, toxinas, a gente desincha, tá? Então a gente não libera, não sai a urina pelo nosso suor, tá? Imagina a gente suando ali e cheirando a xixi, já pensaram? Então como que a gordura sai? Como? Não sai pelo xixi, não sai pelas fezes, não sai pelo suor. Como que essa nossa gordura sai, gente? Como que ela sai? A gordura é uma fonte de energia, certo? Ela é ATP, é uma fonte de energia do nosso corpo, é um regulador hormonal, tá? Então, aqui a gente tem um esquema bem bonitinho, que é um adipócito. O adipócito é a casa da gordura, que a gente chama de triglicérides. Volto a falar. Tri, de 3 ácidos graxos, e glicérides, ou, né, glicerídeos, que é uma de glicerol. Tá, gente? Então, essa célula de gordura, ela é energia para o nosso corpo, é armazenado. O nosso corpo, ele não quer perder nada, ele quer transformar, mas ele não quer perder. Por quê? Porque ele pensa, ele é programado para que, se a gente vá precisar, por exemplo, eu vou passear de barco e eu acabei naufragando numa ilha. Eu preciso de quê? Energia para caçar meu alimento, para construir o meu abrigo. Então, o nosso corpo, ele retém, tá? Ele não perde, ele biotransforma, tá, gente? Então, o que que acontece? Quando a gente faz um procedimento estético de quebra de gordura, por exemplo, uma lipoenzimática, o que que a gente tem? A gente tem a quebra, o desmembramento desse adipócito, dessa molécula de gordura. Então, a gente quebra, tá? O que ela é um adipócito, uma gordura fechadinha, bonitinha, a gente, numa lipoenzimática, a gente faz a quebra. Então, esse ácido graxo e o glicerol, eles não ficam unidos num adipócito. Eles se separam. A gente faz a quebra enzimática. E o glicerol e o ácido graxo, eles vão tomar caminhos distintos, tá? Eles vão cada um para o seu caminho. Então, o glicerol, ele vai ser voltado, sintetizado lá no fígado, convertido em glicose e depois ele gera energia, tá? Energia. O que a glicose faz no nosso corpo? Principalmente a nível cerebral, a gente tem uma alimentação de glicose muito potente, certo? Então, a gente vai fazer essa alimentação de cérebro, de órgãos vitais, que é realizado pela glicose. O nosso ácido graxo, ele é a energia propriamente dita, energia ATP, e ele vai para onde? Para células musculares. Ele vai lá para o nosso braço, para nossa coxa, para o nosso bumbum, ele vai para os nossos músculos. Tá dando para entender, pessoal, esse processo de quebra de gordura por procedimento estético? Vou falar um pouquinho agora sobre a quebra e queima de gordura. São processos distintos. A quebra, que é o que a gente está fazendo agora, por exemplo, uma lipoenzimática, a gente faz a quebra dessa molécula de gordura, e a gente tem a queima. Então, quando a gente fala em quebra, eu falo da minha parte como profissional. Quando eu falo em queima, eu falo da parte do meu paciente. Por isso que eu sempre digo que 50% é profissional e 50% é o nosso paciente. Então, a quebra de gordura, ela é geralmente relacionada, realizada por um processo enzimático, tá? Por um processo onde a gente faz essa quebra. Então, ali na figura, a gente tem a célula de gordura,
tá? Como ela é inteira, bonitinha. E quando a gente faz, por exemplo, o procedimento de lipoenzimática, com o produto químico, a gente faz a ingestão ali, a gente coloca, aplica o produto para fazer esse desmembramento. Então, a gente está fazendo o quê? Separando o glicerol com os ácidos graxos. Isso é uma quebra. Eu, profissional, estou quebrando através de um procedimento estético a minha molécula, a minha célula de gordura, tá? Gente, vou liberar essa apostila sim, tá? E vou mandar para vocês anotar tudo. Pode deixar que depois eu encaminho nos grupos, tá? Pode deixar que eu encaminho lá para as meninas reencaminharem para vocês essa aula, tá? Fiquem tranquilos, tá? Exatamente, Salma. Olha aí os 50%. Exatamente isso. Então, a gente tem essa quebra. A queima de gordura, que é a parte da minha paciente, é um pouco diferente. Para mim ter uma queima de gordura, eu preciso ter um aumento de oxidação. Se não tiver oxidação, o que acontece com esse ácido graxo que foi parar no meu músculo? Ele sabe o caminho de volta, ele é danadinho, ele sabe o caminho de volta. Então, ele vai voltar para onde? Para minha pochete, para minha gordura localizada, ele vai voltar, se eu não tiver a queima, tá? O oxigênio mais volume aumentado desse oxigênio por uma atividade física, principalmente aeróbica, vai fazer o aumento da oxidação. O volume de oxigênio aumentado acelera o meu metabolismo e eu tenho a oxidação. Então, quando a gente fala que uma atividade física, por que eu tenho que fazer atividade física para queimar essa gordura? Justamente para ter essa elevação de oxigênio. Então, quando eu faço um aeróbico, eu fico cansada. Eu tenho o quê? Um aumento na inspiração do volume do oxigênio. Isso causa oxidação. Aumento de oxidação, eu tenho queima da minha gordura, do meu ácido graxo que está lá no músculo. Então, vocês já devem ter ouvido, com certeza, inúmeras falas do gênero, a gente transforma a gordura em massa magra, né? A gente faz a gordura em massa magra. Como que a gente faz isso? Dessa forma, a gordura, o ácido graxo, ela tá ali na musculatura, ela tá esperando para ser queimada. Então, a nossa paciente vai fazer um procedimento ali de academia, um aeróbico, uma zumba, por exemplo, ela vai estar fazendo o quê? Alimentando a musculatura através do ácido graxo. Então, a gente tem essa conversão, tá? A gente tem essa conversão. O aumento de gasto energético, Ana, aí a gente já vai no emagrecimento. A gente não... É outra questão que eu também vou chegar lá. Então, a quebra de gordura, procedimento enzimático, eu faço o desmembramento da minha célula de gordura. Uma vai ser encaminhada para o fígado e vai virar glicose para alimentação celular do nosso corpo. E a outra vai se encaminhar para a musculatura para guardar a queima. Não houve a queima. A minha paciente, depois de um tempo que foi esse procedimento, não fez nenhuma caminhada. Ela vai voltar para o local de origem. Tá? Ela vai voltar para o local de origem. E isso tem que ficar muito bem explicado para os nossos pacientes, para depois eles não virem dizer, mas não deu resultado, tá? Então, é 50-50. Eu quebro e você queima, tá? É justamente isso. Então, o processo de emagrecimento, ele é extremamente diferente de tudo que a gente viu até agora. A quebra, a queima, tá? A oxidação. Então, quando a gente faz o procedimento estético localizado, a gente tem medidas, perda de medidas. E quando a gente tem um balanço calórico negativo, o que é? Comer menos e gastar mais do que a gente está comendo, aí a gente tem o emagrecimento. Então, são processos distintos. E por que a gente precisa estar atentos a essas questões de anatomia, de fisiologia? Porque o nosso paciente, ele também precisa entender, tá? O nosso paciente, ele precisa saber o que está acontecendo para ele ficar ciente dos resultados, que os
resultados não é somente aplicar, fazer o procedimento e depois eu vou ficar com o corpo lindo, maravilhosa e tal, 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 tal. Tá? Então, o que que acontece? Eu quebro, você queima, a gente tem redução de medidas. Você come menos e gasta mais. Comer com qualidade não é passar fome, não é nosso corpo ficar ali se debatendo, nossas células ficarem daquela forma desnutridas. Comer com qualidade, tá, gente? Aí a gente vai ter balança. A gente vai ter número de balança, tá? São diferentes as situações. E a gente precisa, sim, orientar esse paciente, a gente precisa, sim, falar para ele que é 50%, 50%, e que não existe milagre. Existe dedicação de ambas as partes. Eu sempre costumo falar para os pacientes, fazendo um adendo, que eu sou um instrumento. Através do meu estudo e do meu conhecimento, eu sou um instrumento para trazer essa autoestima e fazer os procedimentos, tá? Então, eu sou um instrumento, ele também precisa fazer a parte dele. Exatamente, Salma. Exatamente. Então, agora nós vamos entrar. A gente já aprendeu o processo de ingestão, de absorção, quebra, queima, emagrecimento. Então, agora a gente vai saber diferenciar gordura localizada da visceral. São gorduras diferentes. E muitas vezes a gente recebe em prática clínica, em consultório, aquele paciente que ele nem sabe que tipo de gordura ele tem, mas ele quer fazer um procedimento estético localizado. E muitas das grandes vezes, infelizmente, não está ao nosso alcance essa questão, tá? Então, vamos aprender bem legal, bem didático, a gordura localizada. Gordura localizada fica abaixo da pele, camada subcutânea, conhecido como hipoderme, tá? Então, o que vai me dizer o que é uma gordura localizada? Eu faço a prega cutânea, eu tenho facilidade de pegar, tenho a facilidade, tá? Eu posso identificar ela como os pneuzinhos, a barriguinha, as costas, culote, pochete, tá, gente? Então, a minha gordura localizada, ela pode ser mais molinha ou mais densa, tá? Temos dois tipos de gordura localizada. Mas a prega, quando a gente faz a prega cutânea, ela ainda assim é pegável facilmente. A gente pega ela tranquilamente, tá? Na gordura visceral é um pouquinho diferente. A gordura fica na cavidade abdominal. Então, ela fica próxima aos órgãos. Então, como o nome já diz, a gordura visceral fica nas vísceras. Então, o que vai diferenciar? Quando eu vou fazer a prega cutânea, eu não vou ter a prega cutânea fácil. É aquele abdômen chope, que ele é mais globoso, dificuldade de fazer prega, quando a gente faz a prega, ela escapa da mão da gente, e aquele abdômen estufado mesmo, tá? Então, aqui na imagem ao lado, a gente tem a gordura subcutânea, que fica logo após a nossa derme, e a gordura visceral, que tá ali entre o nosso intestino, tá? Então, ela fica nas vísceras. Gordura localizada na nossa pochete, na nossa gordurinha ali que a gente odeia, e a gordura visceral, a gente fica lá nas vísceras. A gente não tem como chegar, a gente não tem como chegar com uma lipoenzimática na nossa gordura visceral, tá? Não temos, e não existe possibilidade. Aqui, a gente já vai fazer um outro tipo de processo, tá? Então, aqui mais uma imagenzinha da gordura visceral, tá? Então, a gente tem nessa parte azul, na parte externa do abdômen, a gordura subcutânea, que é a nossa localizada. Então, ela está à frente do músculo. E atrás, naquele outro azul, a gente tem a visceral, que ela está atrás do músculo, ou seja, nas vísceras, tá? Então, são gorduras totalmente distintas. O que nos compete? A localizada. O que compete a outro profissional? A gordura visceral. Se o nosso paciente ela quer fazer a diminuição da gordura visceral, ela precisa fazer um acompanhamento médico com endocrinologista, há muitos casos até com cardiologista, porque a gordura visceral ela traz sérios riscos à saúde vascular,
tá? Sérios riscos mesmo. Questão de atividade física, também tem algumas restrições para atividade física, tem sim. Não, nem toda gordura visceral, o paciente com essa gordura, ele pode ir lá e fazer um crossfit, tá? Porque corre o risco de infarto dele cair duro no meio do treino. Então, precisa encaminhar esse paciente, encaminhar para o endócrino, cardiologista, nutricionista, tá, gente? Então, gordura visceral não aplica nada, nada, somente na localizada. Como saber qual gordura o meu paciente tem? Então, eu dei algumas dicas no slide anterior. A prega de gordura, quando a gente pega ela com facilidade, ela é mais amolecida, ela não é dura, ela é bem tranquila. Pode ser que a gente tenha um espessamento dela. Então, umas gorduras que pega é mais molinha, porque tem flacidez junto com essa localizada. E muitas vezes a gente tem a. Só que ela não vai chegar a ser dura. Não, ela é densa. A gente faz a pega e a gente percebe que ela é mais maciça, tá? E na gordura visceral a gente não vê isso. A gente tenta pegar e a gente pega pele. A gente pega a pele, a gente pega ali a epiderme, mas aquela gordura a gente não consegue pegar, fica difícil de pegar demais. Outra característica dos abdômenes é gordura localizada, ela tende a ser mais espalhada. Então, assim, o paciente está em pé, se você está em dúvida, primeiro, pede para ele contrair o abdômen. Ele contraindo esse abdômen, a gente já vai dividir visceral com localizada. É uma dica que a gente pode pedir. E outra dica também, para a gente saber se é localizado ou não, pede para o paciente deitar. O paciente deitado, a gordura localizada, ela vai fazer um espalhamento nesse meu abdômen. E a visceral não. Mesmo que ela faça um leve espalhamento, ela vai dar uma sentada ali nos tecidos, eu ainda vou visualizar um abdômen globoso, um abdômen distendido, tá, gente? Então, esses são as principais diferenças da localizada para a visceral, certo? E para gordura localizada, a gente tem o Slim Press, que é um liporedutor da Dermari, tá? Eu até coloquei ali uma sugestão de protocolo, que é 0,05 por ponto, distância entre 1 a 2 centímetros. A marcação é um assunto bem subjetivo, tá? Porque eu vou precisar olhar o meu paciente, pegar nessa gordura, eu vou precisar aplicar nessa gordura. Uns têm depósito de gordura localizada supraumbilical, outros têm infra, outros têm mais na lateral, outros não. Então, a marcação seria muito individualizada, tá? Conforme a queixa, conforme o que eu visualizo. Muito importante saber o biotipo corporal, hábitos, que também vai influenciar bastante nessa questão de marcação. Mas como eu dei essa sugestão de distância de pontos e mls, a gente pode colocar um pouquinho mais, não tem problema, tá? Mas foi essa sugestão que foi os resultados que eu vou mostrar para vocês logo abaixo nos slides, tá? Olhando aqui. Eles as pacientes quebram bastante o protocolo. Antes dos resultados, uma observação que a Dermari tem ali a cafeína, L-cartinina, resultados maravilhosos, tá? Lipoxin, resultados incríveis, quebra de gordura em pouco período de tempo, que é o que a gente quer, o que o nosso paciente espera. O nosso paciente espera fazer o procedimento e logo ver um resultado e ele se anima, tá? Ele tem a crisina. A crisina, além de auxiliar em toda essa questão metabólica de quebra de gordura, ela é da família ansiolítica, tá? Então, ela vai promover, além de tudo isso, uma questão ansiolítica e vai atuar também na flacidez, tá? Ela auxilia. Então, quando a gente faz a quebra de gordura localizada, a gente tem aqui a pele e a gordura, certo? Quando a gente quebra essa pele, a gordura é como se fosse um colchete, é um colchão, é uma sustentação, essa é a palavra. Uma sustentação dessa pele. Então, quando ela sai daqui, a minha pele tende a cair. A gente entra com o de flacidez, a gente entra. Mas enquanto outras mesclas, a gente percebe que essa queda é muito abrupta, essa flacidez é muito abrupta, essa mescla, a Slim Press, tá? Da Dermari, a gente observa
que ela tem uma diferença na flacidez pós-quebra de gordura. Ela não é tão pontual, ela não é tão exacerbada. Então, ao mesmo tempo que ela atua na quebra de gordura, ela também vai auxiliar na flacidez e na pele celulítica, que quando tem a quebra de gordura também pode acontecer. E isso eu fiquei incrivelmente admirada com essa mescla, tá? Ela é maravilhosa, principalmente por essas questões. O paciente quer quebrar gordura, mas não quer ficar tão flácida, então ela também vai atuar. Então, o que eu faço? Eu entro com ela e depois a gente entra com o de flacidez. Mas o de flacidez, as meninas já falaram, não vou entrar nesse quesito, né? Para não ficar muito maçante. E aí a gente engloba na lipoenzimática a terapia combinada. A terapia combinada, ela é muito importante para potencializar o nosso resultado, super indico. E a gente vê uma diferença muito absurda, quando a gente faz apenas uso de aplicação e não faz uso de terapia combinada. A gente tem uma potencialização dessa mescla, a gente tem uma potencialização no corpo dessa nossa paciente, trazendo ainda mais agilidade nos nossos resultados, que é o que a nossa paciente quer e a gente também, né? Então, além de potencializar a ação dessa mescla, a gente tem ativador de fibroblasto para flacidez, a gente tem a questão, por exemplo, a corrente russa, de fazer a eletroterapia muscular, então, tratando o músculo, tonificando essa musculatura, melhorando essa pele. A gente pode usar radiofrequência, ultrassom estético, corrente russa, tá? A gente pode utilizar as terapias combinadas da forma que a gente bem entender, conforme é indicado para cada paciente. Se eu quero mais flacidez. Então, é muito importante a gente fazer um trabalho conjunto e completo, tá? Só aplicação vai dar resultado, Jéssica? Vai dar. Vai quebrar gordura, vai desenhar, harmonizar esse corpo, vai. Mas, se você colocar uma terapia combinada, vai potencializar ainda mais, tá? Então, o teu resultado vai ser mais potencializado e também vai ter uma agilidade nesse processo, tá? Como pode ser utilizado esse procedimento? Com que aparelho? Então, meu amor, radiofrequência para flacidez, ultrassom estético, corrente russa, uma drenomodeladora local, tá? Vai acelerar o metabolismo daquela região, vai fazer vasodilatação dos vasos sanguíneos e também vamos ter um excelente resultado. Não precisa usar somente o uso de equipamentos, tá? Não precisa. A gente tem produtos incríveis da Dermari, que são de temperatura mesmo, e a gente pode atuar com esses cremes, tá? Com essas estruturas para fazer vasodilatação. Ai, mas eu quero fazer uma terapia combinada, mas é muito caro uma máquina. Gente, dreno modeladora local. O que vocês precisam se atentar? O produto que vai ser utilizado, tá? A Dermari, ela traz um vasto portfólio desses cremes. Porém, eu não cito muito eles, porque vai depender do teu paciente, tá? A gente tem hoje o crio, que ele acelera, ele esquenta, ele esfria. Então, a gente vai ver qual deles que a gente vai utilizar, tá? Mas pode utilizar sim. Pode utilizar um creme adequado, uma adreno local, que vai, acelerar o metabolismo, acelerar a mescla e acelerar esse resultado, tá? Vamos lá. Resultados. Inclusive, eu tive um que eu acho que eu mandei até para as meninas. Então, esses são os resultados. Aqui eu coloquei foto deitada e foto em pé, tá? Lembrando que eu gosto bastante de tirar a foto das nossas pacientes deitadas, tá? Por que que eu digo isso para vocês? Quando usar radiofrequência? Vamos voltar lá então. Gente, terapia combinada, eu nunca vou utilizar quando eu faço aplicação da gordura localizada no mesmo dia, nem antes e nem depois. Eu vou utilizar depois entre o terceiro e o quinto dia, tá? Por que entre o terceiro e o quinto? Quando eu faço aplicação na hipoderme, né, na camada de gordura, para quebrar essa gordura, o corpo do meu paciente, ele começa a fazer a inflamação desse meu adipócito para realizar a quebra entre o segundo e terceiro dia, tá? Então,
precisa dar um espaço para o corpo do nosso paciente, certo? Até porque essas terapias combinadas, a gente faz aceleração de metabolismo, a gente faz a vasodilatação local numa adrenomodeladora, numa drenagem linfática local, a gente faz isso. Então, a gente precisa dar tempo para o nosso paciente. Se eu realizar antes ou apliquei e já vou fazer uma massagem local, o que vai acontecer? Eu vou fazer vasodilatação, vou acelerar o metabolismo daquela região e ao invés da minha mescla ficar parada na camada de gordura, fazendo a quebra da gordura, vai ser absorvida pelo organismo, tá? Porque a camada de gordura, a hipoderme, é a mesma camada onde a gente aplica, eu vou dizer, ela é absorvida mais facilmente, porque é questão de osmolalidade de laboratório, ela é específica para agir de forma sistêmica, tá? Mas a gente consegue fazer toda essa questão no pós, não no mesmo dia, não no mesmo local, tá? Não no mesmo dia que a gente faz a aplicação, então a gente faz depois. Alguma dúvida, meninas? Drenomodeladora. Não existe drenomodeladora. Gente, é porque assim, ó, procedimentos que a gente, muito estudo científico, uns mais atualizados, outros não, trazem consigo estudos científicos sobre essas práticas de de modeladora, tá? A drenomodeladora, no estudo recente, eu vou mandar o artigo para vocês através do WhatsApp, eu vou mandar esse artigo, por qual eu me embaso bastante. O que é a modeladora? É a modelagem do tecido. E a dreno é a drenagem do tecido. Então, no abdômen, gordura localizada, eu consigo fazer a modelagem e a drenagem dessa gordura que eu fiz a quebra por procedimento enzimático. Então, a gordura localizada que ela era dura e era somente ali a molécula fechadinha, ela vai ficar mais líquida, ela vai fazer uma quebra, então ela vai ficar ali, só que por que reduz? De uma forma mais líquida, mais desmembrada. Então, a drenomodeladora é o que eu vou fazer a modelagem, eu vou fazer a modelagem dessa minha gordura e vou conseguir colocar ela no vaso linfático, principalmente ali da minha virilha, eu vou fazer todo o caminho, tá? Para facilitar os líquidos que ficaram nesse processo de quebra de gordura. Eu não estou querendo mobilizar gordura, tá? Que nem eu falei antes. Eu não estou querendo mobilizar. O que eu estou querendo fazer? Estou querendo... esse processo de quebra de gordura, ele acaba liberando líquidos e toxinas de dentro da minha molécula. Então, eu estou fazendo o quê? Estou modelando esse abdômen e encaminhando esse líquido, essa linfa, para o sistema linfático. Lembrando que não é a gordura, tá, gente? Resultados. Resultados deitados e resultados em pé. Eu gosto bastante de tirar os dois resultados, tá? Mas o deitado eu gosto bastante. Por quê? Porque a musculatura responsável pela respiração, nosso diafragma, quando a gente está em pé, ele tende a sobrepor o nosso abdômen, tá? Sobrepor o nosso abdômen. Então, o resultado em pé, ele é bom, ele auxilia muito sim, mas quando o paciente respira, ele respira de uma forma mais abdominal do que torácica. Então, a gente pode ter alguma alteração, principalmente nos registros, tá? E quando o nosso paciente está deitado, o que acontece? O nosso diafragma, ele tende a dar uma retraída do nosso abdômen e ficar mais torácico, tá? Torácico. Então, o que acontece? O nosso paciente, ele vai respirar de forma superior e não de forma abdominal, torácica e não abdominal. Então, eu sempre gosto de tirar as fotos tanto deitada quanto em pé, tá? Então, eu gosto sempre de tirar as duas fotos. Quando o paciente deita, a nossa gordura se espalha.
Então, quando ele vem fazer o retorno, principalmente quando eu faço a terapia combinada, que ele retorna, eu faço a terapia combinada, finalizo com a minha massagem. Então, o que que eu faço? Eu tiro a foto para a gente comparar os resultados. E eu vejo que aquela gordura que ela estava deitada reduziu. E eu não tenho ali influência da respiração, do diafragma, de nada disso, tá? Então, eu gosto bastante de tirar as fotos dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui mais outros resultados de gordura localizada. Paciente deitado, paciente em pé. Olha, a gente tem, nesse abdômen, a gente percebe que a gente tem uma mescla, né? Uma mescla de gordura visceral e gordura localizada. Então, a gente pode atuar em combinação com outros profissionais. Certo, gente? Então, a gente consegue trabalhar. Ela está trabalhando a questão dela de profissional ali, que são da área da visceral, e eu estou trabalhando o meu processo, que é da localizada. Então, a gente consegue fazer essa delimitação. No caso dessa paciente ali, da calcinha azul, tá, gente? Aqui mais um resultado. Mais um resultadinho lindo, 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 lindo. Aqui foi só quebra de gordura, lipoenzimática, tá? É só quebra de gordura, não teve nenhum tratamento de flacidez ainda, porque elas ainda estão em tratamento. Tá, gente? Mas se observar naquela foto em pé, principalmente, a gente observa que pelo tamanho do abdômen, que a gente iniciou uma quebra de gordura, se a gente observar, ele já era a gente tinha a sugestão ali que ia ter uma flacidez, sim, pela aquela gordura que estava ali localizada. E, particularmente, eu achei que ficou muito menos. Eu usei o Lipopress da Dermare, gostei muito dos resultados, muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. Nessa do ladinho aqui do... Não sei se para mim vai estar no mesmo lado que vocês, mas do lado esquerdo, a foto em pé, vamos falar assim melhor. Na foto em pé foi 2 sessões e na outra foto deitada da outra paciente foi uma sessão. Lembrando que uma sessão foi aplicação e 5, 7 dias ela retornou e eu fiz ultrassom estético, tá? Fiz o ultrassom estético, finalizei com o creme ativo lipolítico da Dermare. Deixar esse recadinho aqui para vocês e desejar que as mãos de vocês sejam instrumentos para autoestima e felicidade na vida dos pacientes de vocês, tá? Porque a gente é instrumento para isso, a gente precisa acolher esse paciente, levar informação, e a gente é um instrumento através dos nossos estudos, dedicação, todos os dias. Eu desejo que as mãos de vocês sejam instrumentos para isso, para levar autoestima, felicidade, sorriso na vida dos pacientes de vocês. E, consequentemente, é uma troca. Eles sorrindo e felizes com o resultado, a gente também fica, né, gente? Verdade. Deixa eu te perguntar, Jéssica, o ultrassom que você utilizou naquela modelo que você estava mostrando, na hora que você foi responder, caiu. Você usou ultrassom de 3 MHz. Isso mesmo, isso. Tinha uma 3 outra MHz pergunta ali que em cima da Angélica, perguntando se eletroterapia, ela só tem o endermo e o ultrassom de 3, se ela poderia utilizar. Isso, ultrassom de 3 MHz, com certeza. 3 MHz é a propagação da nossa onda de ultrassom. Então, o 3 MHz, ele é super seguro e ele é de gordura. É esse mesmo, perfeito. Aí, no caso, qual frequência você gosta de usar? Existe, porque tem gente que não gosta, usa 0,8 watts, centímetro quadrado, tem gente que gosta de utilizar 1,5, o que você gosta de utilizar aí? Então, na gordura localizada, a gente tem 3 MHz, que é o mais indicado pela propagação de onda. 1 MHz, a gente utiliza o ultrassom mais para forma de fisioterapia. A gente utiliza mais para a questão profunda. Então, quando a gente coloca na gordura localizada 1 MHz, a gente está correndo o risco de fazer um milkshake de intestino, por exemplo. Então, a gente faz sempre 3 MHz, que é mais superficial, que vai abranger aquela camada de gordura.
Quantos watts por centímetro quadrado você costuma usar? 3 MHz, eu não vou me lembrar de cabeça quanto que é, do Tá. ultrassom, assim, de cabeça, mas o 3 MHz, ele já é caracterizado para hipoderme, gordura Sim. de 2 a 3 centímetros de prega. Tinha uma pergunta aqui que agora eu perdi. Pode fazer eletrolipólise? Ou você não gosta da eletrolipólise para fazer terapia combinada? Pode fazer. Porém, na eletrolipólise, a gente já precisa ter um período maior de 5 a 7 dias para fazer. Então, eu faria ali no 15º dia. Não faria no mesmo, não faria na primeira semana após a aplicação mesmo. Faria um pouquinho depois. A gente dá um espaço um pouquinho maior, porque ela vai fazer uma agressão maior do que um ultrassom, digamos assim. Então, ela por si só, ela já faz uma quebra de gordura potencial. Então, se eu juntar a minha aplicação e mais ela em uma semana, eu vou ter uma sobrecarga no meu fígado. Eu vou sobrecarregar o fígado da minha paciente com a gordura que a gente quebrou. Que daí a gente entra naquele processo inicial que eu expliquei, que a gordura vai para o fígado e tudo mais, e biotransforma. Então, eu usaria assim, mas num período maior de tempo, Um não em espaço uma maior. semana. A Angélica está perguntando se Isso. você utiliza manta térmica. Não utilizo. Eu, particularmente, não utilizo a manta térmica. Eu não sou muito fã da manta, não. Ainda mais eu moro em Rio Não. Preto, menina, que é muito calor, é que eu vou desidratar muito meu cliente. O problema é que a manta térmica, ela auxilia em alguns protocolos, eu acho ela válida. Mas nesse tipo de protocolo, ela causa uma desidratação celular. Eu não, no procedimento da lipoenzimática, eu realmente não gosto de usar manta. Mas ela é muito boa em outros protocolos. A Maria Benedita está perguntando se gordura axilar, você indicaria usar o ultrassom de 3 MHz? Seria aquela gordurinha que a gente tem aqui do sutiã, aqui embaixo? Aqui Acredito que na sim. lateralzinha, essa gordura? Não usaria, porque o ultrassom, a gente tem uma gordura muito compacta nessa região. A gente tem uma gordura, uma camada muito fina, diferente de uma gordura abdominal, que é mais generosa. Então, nessa região, principalmente, que a gente tem gânglios importantes, principalmente na mulher, de mama, eu não uso essa questão de ultrassom, tá? Por quê? Porque como ela não é uma gordura muito, como é que eu vou dizer? Ela não é espessa, ela é muito fina, ela tá muito superficial, essa é a palavra. Eu não usaria por conta dos gânglios, do sistema linfático, da mama, principalmente da mulher. Então, a gente precisa observar o processo estético, a gente quer sim, mas também a gente precisa visualizar o que esse procedimento estético vai causar de forma fisiológica no paciente, patologicamente, né? Então, eu não usaria ultrassom ali. Legal. O pessoal está perguntando de novo se você vai disponibilizar o material. Estão Eu vou mandar endoidecidas sim. aqui com o teu material, hein? Eu vou mandar sim, pode deixar, vou mandar ali no grupo, daí aí acredito que vocês encaminhem para os grupos das meninas, né? Sim, E sim. também, qualquer dúvida que tiver, chama a gente, as meninas estão aí, foi, sabe, congresso, as meninas são super solistas, achei lindo isso, vamos trocar figurinha, vamos conversar, tá? A gente não tem experiência da noite para o dia, é um processo, é algo que acontece, então a gente troca figurinha com as colegas de trabalho. Quem está começando, quem já está na área, muitas vezes eu já ajustei os meus protocolos, porque o da colega eu achei interessante, deu resultado, deu certo. E aí é isso, a gente faz uma parceria, uma troca, e quem é beneficiado é os nossos pacientes, que é o objetivo de todas aqui, né? Isso é muito verdade. Eu acho que assim, na estética, a gente não trabalha sozinha. Quando a gente tem essa a multidisciplinas ali, um ajuda o outro. Um às vezes entende um pouquinho mais de ativos, auxilia colega. Eu falo que juntos a gente sempre vai mais longe. Quando a gente está sozinha, a gente caminha sozinha mais devagar, né? Então eu acho que, gente, eu acho que Exato. se a gente der as mãos, a gente caminha mais longe. A gente precisa levar isso para a vida da gente. Jéssica, o seu Instagram é doutora.jessicapereira_. Isso. Estou colocando aqui no chat E para as elas estão meninas. perguntando.
Isso. Se associa com modeladora também? Local. Local após o uso da máquina. Após o uso de ultrassom ou de corrente russa, sim. Mas pode associar com a modeladora, com certeza. Ali eu vi, gente, que eu vi ali o produto e o aparelho por cima. Não, o produto nunca, a máquina nunca no mesmo dia, ou nem antes e nem depois, tá? A máquina vai ser após 3 a 5 dias da aplicação local. Não no mesmo dia. Eu não quero acelerar esse metabolismo. Eu quero que a minha mescla ela fique na camada de gordura fazendo a quebra. Então, a potencialização com a máquina é só depois de 3 a 5 dias, onde já houve o processo inflamatório na minha molécula, na minha célula de gordura, tá? Não é no mesmo dia a máquina. Perfeito, então. Meninas, vocês têm mais perguntas para a Jéssica? Tem uma aqui na gordura localizada de papada. Você indicaria ultrassom de 3 MHz também? Não, também. Não indicaria ultrassom. Eu indico nessa região a drenagem tradicional, tá? Por quê? Justamente aquele mesma questão da axila, tá? Aquela questão de que a gente está numas regiões gordura superficial e a gente está numa região onde a gente tem a tireoide, a gente tem essa questão aqui na região de garganta, faringe, laringe, a gente tem hormônios, principalmente na mulher, a questão hormonal. Então, nessa região, eu também não uso ultrassom. Perfeito, então. Então, meninas, mais alguma pergunta para a Jéssica? Não vou liberar ela, que a Kika já está aguardando aqui para entrar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Essa você já respondeu. É um assunto Interno de bem coxa. complexo. Interno de coxa pode usar ultrassom? Interno de coxa, sim. Perfeito. Então, meninas, eu vou liberar a Jéssica para a Kika entrar ali. Se vocês tiverem mais perguntas para a Jéssica, vocês podem encaminhar aqui, tanto no chat quanto no Instagram, que a gente encaminha para ela, tá? Jéssica, muito obrigada. Não esquece de mandar o material para a gente liberar lá, que as meninas ficaram doidas com o seu material. Então, manda o material para a gente compartilhar lá no grupo. Obrigada pela sua participação. Amada, eu tô vendo as meninas ali botando bastante pergunta, elas podem me mandar pergunta no WhatsApp ali, tá? Então, eu tô vendo bastante questões, realmente é um assunto que gera dúvidas, que gera bastante coisa, mas aí para não amarrar as outras meninas que vêm depois, né? Aí elas podem me mandar mensagem, a gente responde, eu vou mandar aula sim para o grupo. Perfeito. Obrigada, meninas, sucesso para todas, obrigada pela oportunidade, estou à disposição. Um beijo, beijo, beijo.